Olá, leitores! Meu nome é Arthur e vocês estão no canal O Lugar dos Quadrinhos e hoje eu quero falar sobre o livro 6 anos depois de Harlan Coben. Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Bom, esse daqui é um livro de mistério com suspense policial também, do autor Harlan Coben, um autor bem conhecido até. Aqui no Brasil já foram lançados mais de 20 livros dele pela editora Arqueiro, que também, obviamente, foi a editora que trouxe esse livro aqui para o Brasil. E todos os livros desse autor são voltados para o mistério, para o suspense policial. Nesse vídeo não vai conter spoilers, tá? Não vou falar de momentos chaves da história ou sobre o que acontece no final. Eu vou dar uma sinopse básica e depois dar a minha opinião no contexto geral do que eu achei do livro, tá? Das minhas impressões, do que eu achei de pontos positivos, negativos. Dá também algumas informações extras sobre o autor e coisas do tipo, tá? Mas quem tá com medo aí de spoilers, fique despreocupado. Eu tinha esse livro aqui na minha estante há bastante tempo já. Eu comprei ele, se eu não me engano, em 2015. E esse daqui é a minha versão econômica, tá? Mas existe uma outra versão desse livro, que é a versão mais bonitinha, assim, digamos, né? Tem orelhas, coisas do tipo. Na minha não, tá? Então ela é a edição mais simplesona mesmo. Tem até uma diagramação com uma letra um pouco mais pequena, né, também, mas assim, não me atrapalhou em muita coisa. Eu até que achei satisfatória a tradução e a edição desse livro, apesar de ser uma edição econômica. Falando um pouco sobre Harlan Coben, ele nasceu nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Ele já ganhou também vários prêmios literários por conta de seus livros, e um dos prêmios que ele ganhou foi o prêmio de Ases da Literatura Policial Americana. A Trinca de Ases é um prêmio muito importante, tá, para escritores. E ele ganhou esse prêmio por conta de uma série de livros que ele tem, de um meio que detetive, pelo que eu entendi. É uma série chamada Myron Bolitar, acho que é assim que se pronuncia, tá? Não sei se estou pronunciando certo, se estiver errado, me perdoem, tá? Mas é uma série também de livros bem famosa do autor, eu acho que é uma das mais conhecidas obras dele também. Alguns dos outros livros que ele lançou Não Conte a Ninguém, que é o mais famoso que dele, se eu não me engano. Muitas pessoas recomendam esse livro, falam dele. Eu fiquei até curioso para dar uma olhada depois. Ele já ganhou uma adaptação cinematográfica, tá? Também recentemente até, tá? E ele também tem um livro chamado Confia em Mim. E ele também tem um outro livro que ganhou uma série para Netflix recentemente, que é Não Fale com Estranhos, tá? Então é um autor aí que sempre tá bastante em alta, tem bastante livro publicado. E o meu primeiro contato com ele foi realmente por 6 anos depois, tá? Que é uma obra dele em que dividiu um pouco as opiniões, tá? Algumas pessoas gostam, outras nem tanto assim. E eu, infelizmente, entrei pro grupo das pessoas que não gostaram tanto assim, não me senti fisgado tanto na leitura. Eu dei 3 estrelas e meia para esse livro, não é uma avaliação fraca, na minha opinião, é um livro bom, 3 estrelas e meia no meu conceito de notas, coisas do tipo. Mas eu dei essas 3 estrelas e meia muito por conta da escrita do autor e muito também por conta de alguns momentos ele me prender na leitura. Mas um livro que te prende na leitura não é necessariamente um livro que tem uma história boa, que ele tem um enredo bom, que ele tem um desenvolvimento bom. Então eu me senti assim com esse livro aqui. Aqui a gente vai conhecer o Jack, ele vai ser o nosso protagonista dessa história. E há 6 anos atrás ele conheceu a mulher da sua vida, que é a Natalie. Eles se conhecem num verão, em um retiro, ele para um retiro de escritores e ela para um retiro de artistas. E lá eles se apaixonam assim perdidamente. Eles têm uma relação muito rápida também, mas muito intensa. Alguns meses depois, a Natalie chega no Jake e termina com ele de repente. E logo depois ela já se decide se casar com o seu então ex-namorado. E ela fala que se apaixonou por ele novamente. Decidiram fazer um casamento às pressas. E ela até convida o Jake para ir nesse casamento dela com esse novo marido dela, nesse novo noivo dela. E ele vai até o casamento. E nesse casamento ela pede pro Jake fazer uma promessa para ela de que ele nunca mais a procure, que ele nunca mais se intrometa na vida dela. E ele cumpre essa promessa, porém por 6 anos. Por que só porém por 6 anos? Certo dia, já 6 anos depois, ele já é um professor, ele dá aula em uma universidade, tá tentando aí caminhar com a vida pra frente após esse término que na verdade nunca ficou muito esclarecido pra ele, ele ficou com muitas coisas vagas ainda na mente dele, o porquê da Natalie ter abandonado ele de forma tão repentina, de forma tão assim abrupta, né? E ele nunca lidou muito bem com isso, então ele sempre
se lembra ainda da Natalie, mas ainda tá tentando seguir em frente. Porém, tudo muda no dia que ele recebe o obituário do marido de Natalie. Sim, ele descobre que o marido de Natalie, chamado Todd, ele morreu. Então, depois que ele olha, ele descobre tudo isso, ele decide investigar, então, tudo o que aconteceu, decide ir nesse enterro do Todd e tentar uma reconciliação com a Natalie. Mas é a partir daí que ele mal sabia que ele ia estar entrando em um caminho sem volta e ia ter sua vida revirada de cabeça para baixo. Então o Jake ele começa a entrar em uma espiral assim de acontecimentos, as coisas só vão ficando cada vez mais graves realmente, tá? Coisas começam estranhas, acontecimentos estranhos começam a acontecer com ele e ele começa também a se envolver com muitas pessoas perigosas que ele realmente não sabe no caminho em que ele está entrando. Ficou me parecendo nesse livro aqui que o autor ele queria criar algo muito grande, algo muito surpreendente, algo assim grandioso, mas que no final acabou caindo no mais do mesmo. Eu gostei do Jake, a história inteira se passa pela visão dele, é narrada por ele a história. Então acho que quando o livro ele é narrado pelo personagem principal, é narrado em primeira pessoa, a gente, querendo ou não, acaba criando um vínculo, né, com o personagem. A gente começa a se realmente conhecer mais ele do que os outros personagens em volta. Porém, assim como eu gostei muito do personagem do Jake, os personagens ao redor dele, todas as outras pessoas que participam da trama, não me cativaram. Existem momentos aqui de drama, de tensão, de suspense, de ação realmente nesse livro, que deixam a gente bem imerso na leitura, tá? As páginas, assim, minhas favoritas foram entre a 80 e a 120, que eu lembro de sentir, assim, realmente focado na leitura e querendo saber o que ia acontecer. Mas, tirando essas páginas, tirando esses momentos pontuais, o livro, ele pecou em muitos momentos, na minha opinião, tá? O início do livro, até a página 80, ele é muito cansativo de ler, ele é muito, tá, né, meio que piegas, assim, tipo, você não consegue entender muito bem aonde o autor tá querendo chegar. E a partir da página 80 a gente começa a entender melhor sobre o que ele tá querendo nos dizer. Esse suspense aí, girando em torno da ex-namorada do Jake, que é a Natalie, vai girar em torno do livro inteiro. Então, até o final do livro, a gente vai ter realmente as respostas de todos esses segredos que estão rondando realmente nas últimas páginas do livro. Mais especificamente, os segredos de Natalie, o que tá por trás, o que ela tá escondendo, algo do tipo, realmente vai ser revelado nas últimas, assim, 10 páginas, 20 páginas, tá? Do livro. Sobre o final, se eu gostei ou não, eu vi resenhas na internet em que o pessoal falou que não gostou muito do final, que achou meio, né, nada a ver, mas eu, por incrível que pareça, gostei do final. Eu reconheço que ele é um final bem clichê, assim, em alguns momentos, o autor ele tenta dar um final menos trágico, né, digamos assim, para os personagens, mas eu gostei desse final, acho que foi um final legal, ficou fechadinho a trama, sem muitas pontas soltas, tá? Isso me deixou até que bem insatisfeito. Mas realmente tem momentos desse livro aqui que me deixou muito entediado, que me deixou assim bem fora da leitura, fora desse universo. Pareceu que o autor estava querendo criar algo grande, ele tinha uma ideia muito boa em sua mente, só que ele não soube executar isso muito bem dentro aqui da narrativa do livro. Lembrando que isso é só a minha opinião, pessoal. Vocês que leram o livro e gostaram, não precisa levar pro lado pessoal, tá? Essas coisas, porque é assim, gente, a gente tem opiniões diferentes e no mundo, se todo mundo tivesse as mesmas opiniões, não teria graça, né? Então, eu estou deixando aqui minha crítica, minha opinião realmente a mais sincera possível, tá? Eu gostei de muitos pontos desse livro, tá? Não é à toa que eu dei 3 estrelas e meia para ele, é um livro bom, tá? Mas ele tem sim algumas falhas, tá? Algumas coisas que me deixou assim meio que fora da leitura, que realmente não me surpreenderam, não consegui gostar, tá? Esse daqui é um livro que eu fui também com muita expectativa pelo nome do autor, né? Ser um autor muito renomado, mas eu acho que eu não comecei pelo livro certo, tá? Realmente esse livro não foi pra mim, assim, de me apaixonar pela escrita do autor ou pelos livros deles e sempre querer mais. Mas eu ainda quero ler outros livros dele, tá? Quero ter um contato, assim, melhor com a escrita do autor, ver como ele trabalha os personagens, porque a gente não pode julgar também um autor só por um livro dele que a gente leu. Então, diga aí embaixo nos comentários se você conhece alguma obra do Harlan Coben e que vocês querem deixar recomendada aqui pra mim.
Comentem aí embaixo, tá? Eu estou bem interessado em ler o Não Conte a Ninguém e o Não Fale com Estranhos, tá? Parecem ser dois livros bem interessantes dele. E, bom, espero que na próxima vez que eu trago uma resenha de Harlan Coben aqui no canal, seja para falar de um livro 5 estrelas e não de um livro 3 estrelas e meio. De qualquer forma, sim, eu recomendo esse livro se você tá procurando um suspense policial bem legal, assim, mas que você não vai ficar, assim, tão toda hora, meu Deus do céu, que reviravolta, mudou tudo. Não vai ser assim, tá? Mas ele vai ter aquele suspense. Você gosta de se sentir, assim, nesse ar de mistérios e segredos novos para serem desvendados, eu acho que você vai gostar desse livro. Bom, sobre a próxima resenha de livro que vai ter aqui no canal, sim, eu já li o próximo livro, que não é um livro grande, tá? Acho que não chega a ter nem mais de 30 páginas. É o Amanhã Não Está à Venda, um livro brasileiro, tá? É um livro que eu tô bem ansioso para comentar aqui com vocês. A resenha sai ainda essa semana, tá? Então até sábado, no máximo até domingo, sai a resenha desse livro aqui no canal. E sobre a próxima leitura que eu vou fazer, né, já essa semana, eu fiz uma enquete na comunidade aqui do canal. Eu coloquei lá para vocês votarem 3 opções de livros para mim, tá? Que é Emily e os Dias Perdidos, Anne de Green Gables e Venha Ver o Pôr do Sol, acho que é assim o nome. Um livro de contos da Lígia Fagundes Telles, que eu já li há alguns anos atrás, fiz até uma resenha aqui pro canal, só que eu já nem lembro mais de nada e eu queria reler para voltar para esse universo de Lígia Fagundes Telles e rever a escrita da autora e ter outras concepções da história também, tá? Então essas 3 opções estão lá para vocês votarem, tá? Não vou deixar mais por muito mais tempo, tá? Talvez quando esse vídeo sair a votação tenha até acabado, tá? O prazo, porque eu já quero escolher o livro para eu ler, tá? Para eu trazer uma próxima resenha aqui no canal. Mas por hoje é só, tá? Fica aqui então minha recomendação para vocês tirarem as suas próprias conclusões de 6 anos depois. Eu tive pontos positivos e pontos negativos com essa leitura, tá? Diga aí embaixo nos comentários se vocês já leram esse livro, se ficarem interessados de lê-lo depois de verem esse vídeo. Se gostou do vídeo já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau!